Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva nesse momento. Vamos acalmando nossos corações, acalmando os nossos pensamentos. Assim vamos ligando o nosso mentor individual, agradecendo ele por essa oportunidade. Vamos saudando o mentor dessa casa bendita, pedindo que nos acolhe, agradecendo ele por mais oportunidade. Vamos saudando toda as fraternidades, toda a espiritualidade que está presente conosco. Vamos saudando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. O nosso tema de hoje é o egoísmo. É muito forte falar, né, que a gente pensa assim, eu não sou egoísta, eu faço as coisas, eu dou, eu faço caridade. Aí outra pergunta, para voltar no egoísmo, sempre a gente fala, eu não tenho vício, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não tenho o vício da gula. Mas aí na hora que a gente observar, na hora do término dessa nossa conversa aqui, dessa preleção, vamos ver se a gente não tem o vício do egoísmo, né? Que às vezes passa despercebido. Para a gente falar do egoísmo, a gente tem que saber o que é o egoísmo. Então, no dicionário de filosofia espírita, diz lá: o egoísmo é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração ao bem alheio. Né? Ter a consideração, aquele amor incondicional para nós mesmos, né? Tirando proveito de tudo, sem pensar no outro, ou às vezes tirando proveito até do outro para nosso bem-estar. Né? E aí entra o egocentrismo, né? Que é o amor excessivo, que implica na subordinação do outro para nos servir, né? Usar o outro para nos servir. E não podemos esquecer que o egoísmo altera as afeições do nosso amor. Ele nos transforma em verdadeiro narcismo. O que é o narcismo? É o mesmo que o egocentrismo, né? O que chama atenção nesse narcismo que a gente transforma não é só a vaidade em si, mas a transformação do outro em espelho, né? Que eu digo em espelho assim, a gente transformar o outro do jeito, pôr ele do jeito que a gente quer pra gente ser feliz, né? A gente tem aquele nosso parceiro, né? Nosso marido ali, a gente quer que ele fique do jeito que a gente quer. Só que a gente quer mudar ele, só que a gente apaixonou, né? O que chamou atenção na gente é o que a pessoa é. Aí quando a gente vai morar, né? Ou casa com a pessoa, conviver, a gente quer colocar eles do jeito que a gente quer. Os nossos filhos, né? Quem é mãe aí, pai, é um exemplo. A gente quer colocar os filhos da gente como a gente foi criado, do jeito que a gente quer, aquela pessoa, né, certinha, tudo certinho, que a gente acha certo, tem que ser certo para eles. Então, isso não deixa de ser egoísmo, né? Nós somos mães, pais, acaba sendo egoísmo, quer os filhos ali perto, mesmo eles crescendo, ter que bater as suas asas, a gente quer prender eles perto da gente, porque a gente quer defender, né? Quer proteger, aquela proteção além, sem saber, sem a gente pensar que nós também tivemos nosso tempo, né? Para viver, para chorar. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque é igual eu falei lá no começo. Na hora que terminar, a gente vai ver se a gente não tem vício mesmo, se a gente não é egoísmo, a gente não tem esse, nós não somos egoístas, né? No livro Fonte e Vida de Emmanuel, ele diz que o egoísta complete, não, o egoísta completasse a solidão infernal
que o aguarde, nunca se apartaria da prática da infatigável da fraternidade e da cooperação. Se ele soubesse o que aguarda, né, o que ele diz no livro, ele não parava, ele ia, né, se dedicar à fraternidade e à cooperação para poder trabalhar isso. Do mesmo jeito que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, porque é um vício, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, para a gente combater esse egoísmo, o que a gente pode fazer? Tentar a caridade, né? Que a gente, tudo que, do mesmo jeito que a gente foi aprendendo aos poucos, sem sentir que as vai acontecendo, né? A gente vai virando egoísta aos poucos e a gente nem nota, né? É a mesma coisa a gente começar a praticar a caridade. A gente vai praticando a caridade, vai praticando, que a gente, esse egoísmo vai saindo aos poucos, que a gente sente, né? Essa necessidade de parar com o outro, quando a gente começa a olhar para o outro. Então, para a gente entender um pouquinho, assim fica mais fácil da gente trabalhar, eu fiz até um quadro do egoísmo versus o amor. A caridade no amor não é a troca de favores. Fez, acabou, esqueceu. Você fez porque sentiu a necessidade, viu que o outro precisou. E no egoísmo, essa caridade tem interesse por detrás, alguma coisa. Eu vou fazer isso para fulano que mais tarde eu vou precisar, ele pode fazer isso e aquilo para mim. Né? No amor, quando nós assumimos nossos próprios erros. Quando a gente erra, a gente sabe, né, que errou, né? Então eu errei. Acontece uma coisa no serviço ou em casa, de errado, pergunta quem fez, aí a gente vai lá e fala, né? Nós falamos, ah, eu errei. Agora, quando entra o egoísmo, o que não deu certo ali no trabalho que a gente fez, que é em grupo, a gente tira o da gente e fala, ah, fulano não deu certo porque fulano fez diferente, fez alguma coisa diferente, né? Então é pôr o erro no outro, não assumir junto, né? No amor, a gente não precisa de opinião do outro para ser feliz, né? A gente é feliz do jeito que a gente é. E quando entra egoísmo, importa o que o outro acha da gente. E eu só sou feliz se o outro estiver comigo. Essas paixões, esses amor aí, né? Que eles falam que é por amor, as pessoas matam por amor, né? Então prende o outro em casa por amor. Isso não é amor, né? Isso é puro egoísmo, querer a pessoa perto da gente mesmo, ela não querendo ficar. Então, por isso que o mundo, né? Fala assim, a gente joga lá a culpa do presidente, dos nossos governantes, que são egoístas, só pensa neles. Mas isso é mais fundo. Nós mesmos, nas nossas pequeninas coisinhas que a gente faz em casa, né, no nosso dia a dia, quantas vezes nós fomos egoístas, né, e estamos criticando? Então é um trabalho. Nós somos, se pensar bem, nós somos todos egoístas, querendo ou não querendo. Se a gente for procurar fundo, nós somos. Então é olhar para dentro de nós, observar, nos conhecer, porque para a gente melhorar alguma coisa ou fazer alguma coisa, a gente tem que conhecer. Então é nos conhecendo, olhando para dentro de nós mesmo, né, acolhendo os sentimentos e observando ele, ó, que sentimento é esse? Aqueles momentos felizes que nós temos, né, que a gente sempre quer ele, repetir ele, olhar se esses momentos felizes, a nossa felicidade, tá vindo em prol de uma infelicidade de outra pessoa, né? Hoje eu tô feliz por algum motivo especial. Será que esse motivo especial tem a ver com um outro que ficou triste, né? Então é essa observação mesmo. E lembrarmos que somos seres espirituais em vivência material, observando e saber e sempre saber que o meio nos influencia, né? Então assim, nós estamos na carne, então muita coisa do mundo vai nos chamar a atenção, do nosso meio, né? Nós vamos olhar coisa do outro e aí vai caber a nós se a gente vai ter aquele desejo de ter a coisa do outro, né? Desejar a coisa do outro,
querer pegar a coisa do outro, ou ficar feliz por o outro conseguiu aquilo, né? Que nós também somos capazes também de conseguir, é só batalhar, né? E saber ficar feliz mesmo. Ó, poxa, o colega batalhou, conseguiu aquilo ali, não é? Poxa, não, por que que ele consegue e eu não consigo? Tem uma grande diferença, né? Então, tem uma historinha também. O país estava passando por uma dificuldade, né? Estava passando por economia baixa mesmo, a fome estava avassaladora. Aí uma família, né, bem abastada, cismaram de ajudar a fazer a caridade. Enquanto tivesse com essa fome, ele no país, ele iria levar sempre pão para a periferia, onde que tinha criança, para poder pegar esses pães. Então, todo dia de manhã ele saía com os pães e chegava lá na praça e falava com as crianças assim: pode pegar, cada um pega um pão para cada um. Então tinha pães grandes, pães pequenos. Então as crianças iam lá, pegava, saía aquela um empurrando o outro, xingando o outro, pegava o pão, cada um saía com o pão na mão para matar a sua fome e levar para casa, né, para dividir. E sempre uma menininha, esse rapaz observou que tinha uma menininha que esperava todo mundo pegar e foi lá, pegou o pão, saiu com o pão menorzinho, que é o único que sobrava. Aí, uns 2 dias ele fez isso, no terceiro dia ele observou de novo, aconteceu a mesma coisa, as crianças se empurrando, brigando com o pão maior, e sobrou o pequenininho. Aquela criança levou aquele pão para casa, e ao chegar lá, a mãe abriu o pão, partiu o pão. Na hora que partiu o pão, estava cheio de moedinha. Aí a menininha pegou correndo e foi devolver pro rapaz. Aí o rapaz falou com ela, não, que aquela moedinha ele pôs de propósito que era dela, por ela ser humilde, né, que tinha pegado o pãozinho menor, que ela merecia aquilo. Então o que que isso nos ensina? Que é a cooperação, né, o respeitar o outro. Se fosse nós lá, criancinha, eu falo por mim mesma, se fosse eu queria correr lá e pegar o maior, né? Que era o maior, não ia, talvez eu não iria importar com o outro. É o que estava acontecendo com as crianças. Pegando o maior, não, nem sabia se ia dar para todo mundo. E ela não, né? Com aquela paciência, com aquela educação, ela esperou todos pegarem e o que sobrou, ela pegou. Ela sabia que iria sobrar para ela, de certa forma, né? Então, assim, é saber esperar a hora, a vez. É importante a gente saber que nós temos sempre instruções, né? Então, nós somos sempre instruídos a fazer isso, fazer aquilo, mas o que a gente às vezes não tem é educação. Às vezes a gente falha muito nos nossos lares. Com isso, a gente instrui muito os nossos familiares, nossos filhos, né, os nossos companheiros, mas nós não educamos direito, nós falhamos no educar, né? Então, isso é que é para a gente observar, porque o egoísmo é o que derruba mundos e mundos, né? Então, acho que está na hora da gente acordar, ter esse equilíbrio espiritualmente, né? Iniciar mesmo a nossa iniciação espiritual, sabendo que a gente é espírito em matéria. E acho que um lugar que nos ajuda muito a nos olhar, que às vezes sozinha a gente não consegue, é a escola de aprendiz, né? Que nos ajuda muito, por experiência própria. Eu posso falar que me ajuda, sempre me ajudou, não vou esquecer nunca. Então as casas estão abertas aí, já está começando a ter escola, algumas online. Então vocês procuram saber na fraternidade aí, na casa se está tendo. É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Então vamos fazer nossa prece, nossas vibrações. Assim eu vou vibrando muito amor e muita luz para o nosso país, vibrando muito amor e muita luz para todos os assistidos. Vamos vibrando muito amor e muita luz pelos moradores de rua, vibrando muito amor e muita luz pela paz universal, vibrando muito amor e muita luz pela cura do nosso planeta e vou deixando vibrações abertas por onde a espiritualidade achar que deva levar. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.